Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. A história de hoje nos leva a Paris, onde dois estranhos, vindos de um país distante, se cruzam de maneira inesperada. Valentina, uma fotógrafa em busca de se reencontrar, e Tiago, um empresário cético sobre o amor, descobrem juntos que, por mais que a vida tente impor suas regras, o amor verdadeiro tem o poder de quebrá-las. Entre desafios e medos, eles buscam uma chance de construir algo real, enfrentando a distância, os compromissos e os próprios sentimentos. Prepare-se para viver uma história de encontros, decisões e coragem para recomeçar. Se inscreva, deixa o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O aeroporto Charles de Gaulle fervilhava de vozes em idiomas que Valentina não compreendia completamente, mas que soavam como uma sinfonia urbana aos seus ouvidos. Ela ajustou a alça da câmera fotográfica no ombro, sentindo o peso familiar do equipamento que a acompanhava há anos. Aos 27 anos, Valentina Ribeiro havia tomado uma decisão que parecia impulsiva para todos ao seu redor, mas que para ela representava uma necessidade urgente. Escapar. Não escapar de alguém ou de algo específico, mas de uma rotina que a sufocava lentamente, como areia movediça emocional. Seus trabalhos como fotógrafa freelancer em São Paulo haviam se tornado mecânicos, previsíveis. Casamentos que se pareciam todos, ensaios que não despertavam mais sua paixão, clientes que viam suas lentes apenas como um meio para um fim. Valentina sentia que estava perdendo a essência do que a fazia amar a fotografia. A capacidade de capturar a alma nos momentos. Vai ser incrível, Val. Paris é a cidade do amor, você vai ver. Havia dito Beatriz, sua melhor amiga, alguns dias antes da viagem. Você precisa se reconectar com você mesma. E que lugar melhor para isso do que a cidade mais romântica do mundo? Valentina sorriu lembrando das palavras da amiga, enquanto caminhava pelas ruas parisienses, respirando o ar úmido da manhã. Não tinha vindo a Paris em busca do amor. Pelo contrário, queria distância de qualquer complicação emocional. Queria apenas encontrar novamente o prazer de fotografar, de capturar a luz dourada que se derramava pelas construções históricas, de registrar expressões genuínas de pessoas que não conhecia. Seus primeiros 2 dias na cidade foram exatamente como havia planejado. Solitários, introspectivos, cheios de caminhadas sem destino e centenas de fotografias. Ela se hospedara em um pequeno hotel no Marais, um bairro que combinava história e modernidade de uma forma que a encantava. As manhãs começavam sempre no mesmo café da esquina, um local aconchegante onde o aroma de café recém-passado se misturava com o cheiro de croissants frescos. Foi numa dessas manhãs, exatamente na quarta-feira de sua segunda semana em Paris, que ela o viu pela primeira vez. Tiago Costa estava sentado em uma mesa próxima à janela, laptop aberto, dedos digitando com uma velocidade que denunciava urgência profissional. Usava um terno azul marinho impecável, mas havia algo em sua postura que sugeria desconforto, como se aquela roupa elegante fosse uma armadura que ele preferia não vestir. Seus cabelos escuros estavam ligeiramente desalinhados, como se ele tivesse passado a mão várias vezes enquanto lia e-mails. Valentina notou esses detalhes instintivamente, com o olhar treinado de quem está acostumada a observar pessoas. Ele ergueu o olhar na direção dela, e por um momento seus olhos encontraram os dela. Eram castanhos, mas não um castanho comum. Tinham a cor do café que ela bebia todas as manhãs, com nuances que pareciam mudar conforme a luz. Valentina sentiu uma ligeira aceleração no peito, mas desviou o olhar rapidamente, concentrando-se em sua própria xícara. Tiago, por sua vez, havia notado a mulher de cabelos ondulados e sorriso discreto desde que ela entrara no café. Tinha algo diferente dela. Uma espontaneidade que contrastava com a formalidade das pessoas com quem estava acostumado a conviver no mundo corporativo. Ela carregava uma câmera com a naturalidade de quem carrega uma extensão de si mesma. E isso despertou sua curiosidade.
Aos 30 anos, Tiago era o tipo de empresário que seus colegas descreviam como máquina de resultados. Consultor especializado em reestruturação de empresas, viajava constantemente a trabalho, sempre focado em números, estratégias e prazos. Paris era apenas mais uma parada em sua agenda profissional. 3 semanas para ajudar uma empresa francesa a reorganizar seus processos internos. Não havia espaço em sua mente para distrações, especialmente distrações que envolvessem sentimentos. Mas havia algo naquela mulher que o incomodava de uma forma estranha. Talvez fosse a maneira como ela observava tudo ao redor com genuína curiosidade, ou como seus dedos tamborilavam levemente na mesa enquanto ela escrevia em um caderno. Ele se pegou observando-a por mais tempo do que considerava apropriado. No dia seguinte, Valentina chegou ao café no mesmo horário e encontrou Tiago na mesma mesa. Dessa vez, quando seus olhos se cruzaram, ela não desviou o olhar imediatamente. Houve um sorriso sutil, quase imperceptível, mas que ambos notaram. Foi no terceiro dia que ele finalmente falou com ela. "Desculpe incomodar", disse Tiago, aproximando-se da mesa dela com uma xícara de café na mão. Sua voz tinha um sotaque brasileiro que ela reconheceu imediatamente. "Você é brasileira?" Valentina ergueu o olhar, sentindo uma mistura de surpresa e alívio. "Sou sim, São Paulo. E você?" "Também São Paulo", ele respondeu. E por um momento ambos sorriram da coincidência. "Posso sentar? É reconfortante encontrar um conterrâneo em terra estrangeira." Ela acenou positivamente e Tiago sentou-se à sua frente. De perto, Valentina pôde notar melhor seus traços. Havia uma intensidade em seus olhos que contrastava com a postura formal, como se ele estivesse constantemente analisando tudo ao seu redor. "Tiago Costa", ele se apresentou estendendo a mão. "Valentina Ribeiro", ela respondeu, sentindo a firmeza do aperto de mão dele. "Trabalho ou turismo?", perguntou ele, notando a câmera dela sobre a mesa. "Um pouco dos dois. E você?" "Definitivamente trabalho", Tiago respondeu com um sorriso irônico. "Consultor empresarial. Estou aqui para tornar a vida de algumas pessoas mais eficiente e, consequentemente, mais complicada." Valentina riu, e ele sentiu algo se mover em seu peito. Fazia tempo que não ouvia uma risada tão genuína. "Fotógrafa?", ele perguntou, indicando a câmera. "Sim, freelancer. Vim para me encontrar, eu acho." "Clichê demais?" "Em Paris? Impossível ser clichê demais", ele respondeu, e ambos riram novamente. Conversaram por quase 1 hora. Tiago descobriu que Valentina tinha uma visão romântica da vida que ele havia perdido há muito tempo, mas que não o irritava como esperava. Pelo contrário, havia algo refrescante em sua perspectiva. Valentina percebeu que por trás da formalidade de Tiago havia uma inteligência afiada e um humor sardônico que a divertia. Quando ele precisou sair para uma reunião, Tiago hesitou por um momento antes de falar. "Talvez possamos continuar essa conversa amanhã? Mesmo horário?" "Claro", Valentina respondeu, sentindo uma antecipação que não sentia há meses. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina inesperada. Todas as manhãs, eles se encontravam no café de Sophie, a simpática proprietária francesa que começou a separar uma mesa específica para eles com um sorriso conhecedor. As conversas foram se aprofundando gradualmente. Tiago contou sobre sua vida profissional intensa, sobre como havia construído uma carreira sólida, sacrificando relacionamentos e experiências pessoais. "Não é que eu seja contra o amor", explicou numa manhã particularmente fria. "É que nunca vi funcionar de verdade. As pessoas se iludem, criam expectativas impossíveis e depois se frustram. Prefiro a previsibilidade dos números e estratégias." Valentina, por sua vez, compartilhou suas inseguranças sobre a carreira e sobre a vida. "Às vezes sinto que estou fotografando a vida dos outros, mas esquecendo de viver a minha própria. Todos ao meu redor parecem ter tudo planejado e eu sinto que estou sempre improvisando." "E o que há de errado nisso?", Tiago perguntou. "Improvisar pode ser mais honesto do que seguir um roteiro." Foi a primeira vez que alguém validou sua forma caótica de viver.
e Valentina sentiu algo aquecendo em seu peito. No final da segunda semana de encontros matinais, Tiago fez uma sugestão que o surpreendeu. Que tal se você me mostrasse Paris pelo olhar de uma fotógrafa? Tenho algumas horas livres no sábado. Valentina ficou surpresa. Você não precisa fazer isso. Sei que está aqui a trabalho e... Eu quero. Ele interrompeu, com uma sinceridade que a desarmou. Faz muito tempo que não faço algo só porque quero. No sábado, eles se encontraram na Pont Neuf. Valentina havia planejado um roteiro que fugia dos pontos turísticos óbvios. Pequenas ruas do Marais, mercados locais, cantos escondidos que ela havia descoberto em suas caminhadas solitárias. Tiago descobriu uma Paris que nunca havia imaginado. Observou fascinado como Valentina interagia com a cidade, como ela encontrava beleza em detalhes que ele jamais notaria. A expressão concentrada de um vendedor de flores, a luz da tarde se refletindo em uma vitrine antiga, o sorriso cúmplice entre um casal idoso sentado em um banco. Como você consegue ver tudo isso? Ele perguntou enquanto ela fotografava uma criança alimentando pombos. Não sei explicar, Valentina respondeu baixando a câmera. Acho que é uma questão de parar de se preocupar com o destino e prestar atenção no caminho. Eles almoçaram em um pequeno bistrô que Valentina havia descoberto, onde o proprietário os tratou como velhos amigos. A conversa fluiu naturalmente, e Tiago se pegou rindo mais naquelas poucas horas do que havia rido nos últimos meses. Posso perguntar uma coisa? Valentina disse enquanto compartilhavam uma sobremesa. Por que você é tão cético sobre o amor? Tiago ficou em silêncio por um momento, mexendo o café. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 15 anos. Foi devastador. Eles passaram de um amor que parecia perfeito para duas pessoas que mal conseguiam estar na mesma sala. Depois disso, vi vários relacionamentos ao meu redor seguirem o mesmo padrão. Paixão inicial, expectativas impossíveis, desilusão inevitável. E se não for sempre assim? Ela perguntou suavemente. E se for? Ele retrucou, mas sem agressividade. E se a gente estiver criando algo que não existe? Estamos em Paris, numa bolha de tempo, longe de nossas vidas reais. Isso não é vida real, Valentina. Ela sentiu uma pontada no peito, porque sabia que ele tinha razão em parte. Mas havia algo neles dois juntos que parecia muito real, muito intenso para ser apenas fantasia. Talvez, ela respondeu, a vida real seja o que a gente permite que seja. Caminharam de volta pelo Sena enquanto o sol se punha, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Tiago sentia uma luta interna entre sua natureza racional e algo novo que estava nascendo em seu peito. Valentina, por sua vez, tentava capturar mentalmente cada momento, cada expressão dele, com medo de que tudo desaparecesse no dia seguinte. Quando chegaram a Pont des Arts, pararam para observar o reflexo das luzes na água. O silêncio entre eles estava carregado de tensão e possibilidades não ditas. Valentina, Tiago começou virando-se para ela. Sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Não sou a pessoa que faz isso. Faz o quê? Ela perguntou, embora soubesse a resposta. Que se interessa por alguém assim? Que muda rotinas por causa de outra pessoa, que sente. Ela deu um passo mais próximo dele. E isso é ruim? É assustador, ele admitiu. As melhores coisas geralmente são, ela respondeu. Eles se beijaram ali na ponte com Paris iluminada ao redor deles. Foi um beijo hesitante no início, como se ambos estivessem testando território desconhecido, mas que rapidamente se transformou em algo mais intenso, mais urgente. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. Isso complica tudo, Tiago murmurou, encostando a testa na dela. Eu sei, Valentina respondeu, mas não se afastou. As 2 semanas seguintes foram as mais intensas da vida de ambos. Passavam praticamente todos os momentos livres juntos. Tiago começou a terminar suas reuniões mais cedo, algo impensável em sua rotina normal. Valentina postergou indefinidamente sua volta ao Brasil,
Uma decisão que a assustava e a empolgava ao mesmo tempo. Eles exploraram Paris como dois adolescentes apaixonados. Visitaram o Museu do Louvre numa manhã chuvosa, onde Tiago observou mais Valentina, observando as obras do que as próprias obras. Fizeram piquenique no Champ de Mars, onde ela o ensinou a ver as nuvens de formas diferentes. Ele a levou para jantar em restaurantes elegantes, onde ela se sentia deslocada no início, mas logo percebia que, com ele ao lado, qualquer lugar parecia certo. As conversas foram se tornando mais íntimas. Valentina contou sobre seus relacionamentos passados, sobre como sempre se sentia, como se estivesse representando um papel que não sabia muito bem qual era. Tiago falou sobre a solidão que havia cultivado cuidadosamente, sobre como havia construído uma vida inteira baseada no controle e na previsibilidade. Você me faz querer coisas que nem sabia que queria, ele confessou numa noite enquanto caminhavam pelo Montmartre. Que tipo de coisas? Ela perguntou. Acordar ao lado de alguém, dividir momentos bobos, ter alguém para quem contar sobre o meu dia. Ele parou de caminhar e a olhou nos olhos. Ter alguém que me faça rir das minhas próprias neuroses. Valentina sentiu o coração acelerar. Tiago, eu sei que parece loucura. Nos conhecemos há menos de um mês. Você nem mora na mesma cidade que eu. Eu trabalho demais, sou complicado, cínico. Ele estava falando rapidamente, como se tentasse se convencer de que aquilo era uma má ideia. Para! Ela interrompeu colocando as mãos no rosto dele. Para de arranjar desculpas para não sentir o que está sentindo. E o que eu estou sentindo? Ele perguntou vulnerável. A mesma coisa que eu. Ela respondeu. Medo e vontade ao mesmo tempo. Medo de que isso acabe. Vontade de que nunca acabe. Eles fizeram amor pela primeira vez naquela noite, no pequeno quarto de hotel de Valentina. Foi diferente de qualquer experiência que ambos haviam tido antes. Não apenas físico, mas emocional. Como se estivessem se conhecendo em um nível completamente novo. Depois, ficaram acordados conversando até o amanhecer. Corpos entrelaçados, fazendo planos que pareciam impossíveis, mas que naquele momento se sentiam como a única coisa possível. Mas a realidade tem uma forma cruel de se impor nos momentos mais felizes. Na segunda-feira seguinte, Tiago recebeu uma ligação de Marcelo Martins, seu sócio em São Paulo. A empresa parisiense com a qual estava trabalhando havia decidido acelerar o processo de reestruturação, o que significava que Tiago precisaria voltar ao Brasil imediatamente para coordenar a implementação das mudanças no escritório de São Paulo. Não pode esperar mais uma semana? Tiago perguntou, sabendo a resposta antes mesmo de ouvir. Tiago, você sabe que não. Marcelo respondeu. Além disso, o que está acontecendo com você? Nunca vi você questionar um prazo profissional por o que quer que seja que está te distraindo aí. Quando Tiago desligou o telefone, Valentina estava sentada na cama, apenas com uma de suas camisas vestida. E ele soube pelo olhar dela que ela havia entendido tudo. Quando? Ela perguntou simplesmente. Quarta-feira. Ele respondeu, sentindo como se alguém tivesse socado seu estômago. Eles passaram os 2 dias seguintes num estado estranho, tentando aproveitar cada momento, mas conscientes da contagem regressiva. Havia uma tensão constante no ar, perguntas não feitas, planos não discutidos. Foi na terça-feira à noite, em seu último jantar juntos, que a conversa inevitável finalmente aconteceu. E agora? Valentina perguntou, mexendo distraidamente na comida que mal havia tocado. Não sei, Tiago respondeu honestamente. Isso nunca esteve no meu plano. Nada disso esteve no seu plano. Ela disse com um meio sorriso triste. A questão é, você quer encontrar um jeito de funcionar? Tiago ficou em silêncio por um longo momento. Havia uma guerra acontecendo dentro dele. De um lado, 30 anos de vida construída na lógica, no controle, na previsibilidade. Do outro, algumas semanas de felicidade genuína, de conexão real, de sentimentos que ele nem sabia que era capaz de ter. Eu quero,
Ele disse finalmente, e as palavras saíram como uma confissão. Deus me ajude, eu quero, mas não sei como. Nós descobrimos, Valentina disse, estendendo a mão por cima da mesa para tocar a dele. Não precisa ser perfeito. Não precisa ter todas as respostas. E se não der certo? E se isso que sentimos aqui for só Paris? E se for tudo o que esperamos que seja? Ela retrucou. E se for o começo de algo incrível? Tiago apertou a mão dela. Você toparia se mudar para São Paulo? A pergunta pegou Valentina de surpresa. Ela havia pensado na possibilidade, mas ouvir ele verbalizando fez tudo parecer mais real e mais assustador. Eu não sei. Minha vida está lá, meus trabalhos, meus amigos. Eu sei, é pedir demais, Não, ela interrompeu. Não é pedir demais. É só grande. Preciso pensar. Eles voltaram para o hotel em silêncio, cada um perdido em pensamentos. Naquela noite, fizeram amor com uma intensidade desesperada, como se fossem capazes de imprimir aqueles momentos na pele um do outro. Na manhã seguinte, Tiago estava fazendo as malas quando Valentina acordou. Ela o observou por alguns minutos, memorizando a maneira como ele dobrava as roupas com precisão, como seus músculos se moviam sob a camisa, como ele parava ocasionalmente e respirava fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Tiago, ela disse suavemente. Ele se virou e ela viu que seus olhos estavam diferentes. Havia uma decisão ali que ela não soube interpretar. Ontem à noite eu fiquei pensando. Ele começou sentando na cama ao lado dela. E acho que você tinha razão desde o início. Sobre o quê? Sobre isso ser só Paris. Sobre isso não ser vida real. Ele falou rapidamente, como se as palavras doessem ao sair. Nossas vidas são muito diferentes. Eu trabalho 16 horas por dia. Viajo constantemente. Você precisa de liberdade, de espontaneidade. Eu ia acabar te sufocando e você ia acabar me frustrando. Valentina sentiu como se o ar tivesse saído de seus pulmões. O que você está dizendo? Que talvez seja melhor deixar isso como uma lembrança bonita, antes que vire algo complicado e doloroso. Ela o olhou por um longo momento, procurando sinais de que ele não acreditava no que estava dizendo. Mas Tiago havia voltado a ser a versão blindada de si mesmo, a que ela conhecera no primeiro dia no café. Você está com medo, ela disse finalmente. Estou sendo realista. Não. Ela balançou a cabeça. Você está com medo. Está usando a lógica como desculpa para não arriscar. Tiago se levantou, voltando a arrumar a mala. Talvez seja melhor assim, Valentina. Para os dois. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, observando-o terminar de arrumar suas coisas. Quando ele se virou para se despedir, ela estava vestida e com a câmera nas mãos. Posso tirar uma foto sua? Ela perguntou. Ele pareceu surpreso. Por quê? Para lembrar de como você fica quando está mentindo para si mesmo, ela respondeu, e disparou o flash antes que ele pudesse responder. Tiago saiu do hotel sem se despedir apropriadamente, e Valentina deixou que ele fosse. Ficou no quarto por mais 2 horas, olhando para as coisas que ele havia esquecido. Um livro, uma caneta, um perfume que impregnara os lençóis. Por 3 dias, ela tentou voltar à rotina de antes. Caminhadas solitárias, fotografias, café da manhã no café de Sophie. Mas Paris havia mudado. Cada lugar trazia uma lembrança dele. Cada esquina era um fantasma de uma conversa que tiveram. Até as fotos que tirava pareciam vazias, sem vida. Foi Sophie quem finalmente a confrontou. Onde está o brasileiro bonito? Perguntou a proprietária do café numa manhã, enquanto servia o café de Valentina. Voltou para o Brasil, Valentina respondeu, tentando soar casual. E você fica aqui sofrendo como uma tola? Sophie disse com a franqueza característica dos franceses. Pelo amor de Deus, menina, se você o ama, vai atrás dele. Não é tão simples, Valentina suspirou. É exatamente tão simples, Sophie retrucou.
Ou vocês tentam, ou passam o resto da vida se perguntando, e se? Qual das duas opções parece melhor para você? Naquela noite, Valentina ligou para Beatriz em São Paulo. Val, como está Paris? Como está o romance? Beatriz perguntou animada. Complicado, Valentina respondeu, e contou toda a história. Deixe-me ver se entendi. Beatriz disse quando ela terminou. Vocês se apaixonaram perdidamente. Ele ficou com medo e fugiu. E você está aí sofrendo em silêncio? Mais ou menos isso. Valentina Ribeiro, eu te conheço há 10 anos e nunca te vi falar de alguém da maneira como você falou dele. Se você deixar isso passar, vai se arrepender para sempre. Mas e se ele não quiser? E se ele estava certo e foi só Paris? E se ele estava errado e foi real? Val, você passou anos reclamando que não encontrava alguém que te entendesse de verdade. Agora encontrou e vai desistir porque é difícil? Depois da ligação, Valentina ficou acordada a noite inteira pensando. Pela manhã, tomou uma decisão que a assustou e a empolgou ao mesmo tempo. Enquanto isso, em São Paulo, Tiago tentava voltar à sua rotina normal. Mas descobriu que 3 semanas em Paris haviam quebrado algo em sua máquina de eficiência. Chegava ao escritório e se pegava olhando pela janela, lembrando de tardes caminhando sem pressa pelas ruas parisienses. Marcelo havia notado a mudança. Cara, você está diferente, comentou numa reunião. Mas, distraído, aconteceu alguma coisa em Paris? Só trabalho, Tiago mentiu. Mas à noite, sozinho em seu apartamento minimalista, ele se pegava olhando fotos de Paris que havia tirado com Valentina. Havia uma em particular que o perturbava. Ela estava rindo de algo que ele havia dito. Cabelos bagunçados pelo vento, olhos brilhando de alegria. Ele nunca havia visto alguém tão bonita, e não era apenas a beleza física. Era a beleza de alguém vivendo genuinamente um momento feliz. Foram 2 semanas de sofrimento disfarçado de normalidade, até que ele recebeu um e-mail que mudou tudo. O assunto era: uma fotógrafa brasileira em Paris precisa de ajuda. Ele abriu e era de Sophie, a proprietária do café. Monsieur Tiago. Sei que pode parecer estranho receber este e-mail, mas não consegui ficar quieta. Sua amiga brasileira ainda está em Paris, mas ela não está bem. Não come direito, não sorri mais, tira fotos como se estivesse cumprindo uma obrigação. Ontem ela me contou que está pensando em voltar ao Brasil porque não consegue mais encontrar beleza em Paris. Não sei o que aconteceu entre vocês, mas sei reconhecer 2 pessoas que se amam e estão sendo estúpidas. Ela não vai admitir, mas está esperando que você volte. E você, pelo que posso perceber pelas suas mensagens que deixou no meu café, também não esqueceu dela. A vida é curta demais para orgulho idiota. Sophie Dubois. PS. Ela costuma ir a Pont des Arts todas as tardes às 17h. Tiago leu o e-mail 3 vezes. Como Sophie havia conseguido seu e-mail? Como ela sabia que ele estava pensando em Valentina constantemente? E mais importante, Valentina ainda estava em Paris? Ele olhou para o relógio. Eram 14 horas em São Paulo, 19 horas em Paris. Se ele pegasse o primeiro voo? Por um momento, sua natureza racional gritou objeções. Tinha reuniões marcadas, projetos em andamento, responsabilidades. Mas então se lembrou das palavras de Valentina. E se for tudo o que esperamos que seja? Ligou para Marcelo. Preciso viajar para Paris, disse sem preâmbulos. O quê? Por quê? A consultoria já acabou. É pessoal. Houve uma pausa. Tiago, isso é muito estranho até para você. O que está acontecendo? Eu me apaixonei, Tiago disse. E foi a primeira vez que falou isso em voz alta. E cometi o erro de deixar a mulher da minha vida escapar porque fiquei com medo. Outra pausa. E agora? Agora vou tentar consertar isso. E o trabalho? Vai ter que esperar. Pela primeira vez na vida, algo é mais importante. 24 horas depois, Tiago estava em Paris, num táxi a caminho da Pont des Arts. Eram exatamente 17 horas quando ele chegou à ponte.
Seu coração estava batendo de uma forma que ele não experimentava desde adolescente. E lá, encostada na grade, olhando o Senna, estava Valentina. Ela estava mais magra, e havia uma tristeza em sua postura que ele reconheceu porque sentia a mesma. Quando ela se virou e o viu, a expressão de surpresa em seu rosto foi rapidamente substituída por algo que ele não soube identificar: esperança, medo, raiva. Tiago, ela disse como se não acreditasse no que estava vendo. Oi, ele respondeu, de repente perdendo todas as palavras que havia ensaiado no voo. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou finalmente. Sophie me mandou um e-mail, ele disse dando um passo em direção a ela. Ela disse que você não estava bem. Sophie fez isso? Valentina perguntou, e apesar de tudo, sorriu ligeiramente. Ela disse que somos duas pessoas que se amam e estão sendo estúpidas. E você concorda com ela? Tiago respirou fundo. Sobre a primeira parte, sim, completamente. Sobre a segunda, ele deu mais um passo. Estou aqui, não estou? Valentina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Tiago, você disse que era só Paris, que não era real. Eu menti, ele disse simplesmente. Para você e para mim. Pensei que se eu repetisse isso o suficiente, eu conseguiria acreditar. Mas não consegui. Voltei para São Paulo, tentei voltar à minha vida de antes e descobri que ela não fazia mais sentido sem você. E agora? Seus medos desapareceram magicamente? Não, ele admitiu. Ainda tenho medo. Medo de não conseguir fazer você feliz, medo de estragar tudo, medo de que isso seja grande demais para eu conseguir lidar. Mas descobri que tenho mais medo ainda de passar o resto da vida sem você. Valentina limpou uma lágrima que havia escapado. Eu estava pronta para voltar ao Brasil amanhã. E agora? Agora, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Agora eu preciso saber se você está aqui só para me convencer a ficar, ou se está disposto a construir algo real comigo. Tiago sentiu o peso da pergunta. Não era apenas sobre estar em Paris, era sobre estar disposto a mudar, a sair da zona de conforto que havia construído tão cuidadosamente ao longo dos anos. Valentina, ele começou, aproximando-se até que pudesse tocar o rosto dela suavemente. Nos últimos 15 dias, tentei voltar a ser quem eu era antes de te conhecer. Trabalhei até tarde, focei nos números, nas estratégias, em tudo que sempre me deu segurança. Mas sabe o que aconteceu? Ela balançou a cabeça negativamente, hipnotizada pela intensidade do olhar dele. Descobri que eu não sou mais essa pessoa. Você mudou algo em mim que não tem volta. Não consigo mais fingir que a vida é só trabalho, que sentimentos são complicações desnecessárias. Não consigo mais olhar para o futuro sem te imaginar nele. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Valentina. Mas e se não der certo? E se formos muito diferentes? Então a gente vai descobrir juntos como funcionar. Ele respondeu, ecoando as palavras que ela havia dito para ele semanas antes. Não precisa ser perfeito, lembra? Você me ensinou isso. Valentina riu entre as lágrimas. Você voltou. Você realmente voltou para mim. Eu sempre vou voltar para você, Tiago disse. E ela soube que ele estava falando a verdade. Não importa o que aconteça, onde a vida nos levar, você se tornou minha casa, Valentina. Eles se beijaram ali, na mesma ponte onde haviam se beijado pela primeira vez, mas agora o beijo tinha um sabor diferente. Não era apenas paixão ou descoberta. Era promessa, compromisso, a decisão consciente de duas pessoas que escolheram enfrentar a incerteza juntas. Quando se separaram, Valentina sorriu através das lágrimas. Então, o que fazemos agora? Eu não posso simplesmente cancelar minha vida no Brasil. Não estou pedindo para você cancelar nada, Tiago disse. Estou pedindo para construirmos algo novo, juntos. Talvez você possa manter alguns trabalhos em São Paulo e expandir para outros lugares. Talvez eu possa ser mais flexível com minha agenda.
Talvez a gente possa viajar juntos às vezes. Você faria isso? Mudaria sua rotina por mim? Valentina, eu peguei um voo de última hora e abandonei reuniões importantes para estar aqui neste momento. Acho que já comecei a mudar. Ela riu, uma risada genuína que ele havia sentido tanta falta. Sophie vai ficar impossível quando souber que funcionou. Sophie é uma romântica incorrigível. Tiago concordou. Assim como você. E você? Ele pensou por um momento. Acho que você me contaminou. E eu não me importo nem um pouco. Eles caminharam de volta para o café de Sophie, mãos entrelaçadas, conversando sobre possibilidades, sobre como poderiam fazer aquilo funcionar. Não tinha todas as respostas, mas pela primeira vez, Tiago percebeu que não precisava ter. Sophie os viu chegando pela janela do café e seu rosto se iluminou com um sorriso triunfante. Quando eles entraram, ela fingiu estar ocupada limpando xícaras, mas não conseguiu esconder a satisfação. Então, ela disse casualmente, o brasileiro voltou. Você interferiu descaradamente. Tiago disse, mas estava sorrindo. Alguém precisava fazer vocês pararem de se comportar como crianças. Sophie retrucou. Café para comemorar? Na verdade, Valentina disse, acho que vamos precisar de algo mais forte. Sophie riu e trouxe uma garrafa de champanhe que ela havia guardado especialmente para a ocasião. Eu sabia que vocês voltariam. O amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Como você sabia? Tiago perguntou genuinamente curioso. 40 anos neste café, monsieur. Já vi muitos casais. Alguns vêm aqui para terminar, outros para começar. Vocês dois tinham aquele olhar, como se tivessem encontrado algo que nem sabiam que estavam procurando. Valentina apertou a mão de Tiago sob a mesa. Ela tem razão. Eu não sabia que estava procurando você. Nem eu, ele admitiu. Mas agora que te encontrei, não vou deixar você escapar de novo. Eles ficaram no café até tarde, fazendo planos, rindo das intervenções de Sophie, redescobrindo a facilidade de estar juntos. Quando finalmente voltaram para o hotel, Tiago carregava uma pequena mala que havia feito às pressas. Quantos dias você pode ficar? Valentina perguntou enquanto subiam as escadas. 1 semana, ele respondeu. Depois disso preciso voltar para colocar alguns projetos em ordem. Mas eu estava pensando que talvez você pudesse voltar comigo. Não permanentemente. Ele se apressou a esclarecer. Mas talvez pudéssemos passar algumas semanas juntos em São Paulo, ver como funciona na vida real. Valentina parou no meio do corredor. Você está falando sério? Completamente. Quero que você conheça minha vida, meus amigos, meu trabalho. Quero que você veja se consegue me amar quando eu estou estressado com prazos e acordando cedo para reuniões. E eu quero que você veja se consegue me amar quando estou com TPM e discutindo com clientes difíceis. Ela respondeu rindo. Acho que vamos descobrir. Tiago disse beijando-a suavemente. Naquela noite, eles fizeram amor com uma intensidade diferente da primeira vez. Havia menos desespero, menos medo do fim. Havia a certeza de que aquele era apenas o começo. Depois, ficaram acordados conversando sobre o futuro, sobre sonhos e medos, sobre como poderiam construir uma vida juntos respeitando as individualidades de cada um. Sabe o que é engraçado? Valentina disse, aninhada no peito dele. Eu vim para Paris para me encontrar e acabei encontrando você. E eu vim para Paris para trabalhar e acabei encontrando uma razão para viver. Tiago respondeu, beijando o topo da cabeça dela. A semana seguinte passou como um sonho. Eles aproveitaram cada momento, mas desta vez sem a pressão de uma despedida iminente. Revisitaram lugares especiais, criaram novas memórias e lentamente começaram a construir rotinas que incluíam os dois. Tiago descobriu que podia trabalhar de manhã e ainda ter tempo para almoçar com Valentina, para ouvir sobre as fotos que ela havia tirado, para simplesmente estar presente. Valentina descobriu que podia apoiar os sonhos dele sem perder os próprios, que podia ser independente e ainda assim fazer parte de algo maior. Quando chegou a hora de voltarem para o Brasil,
Não havia mais lágrimas ou despedidas dramáticas. Havia apenas a expectativa de continuar construindo juntos em um novo cenário. No avião, Valentina olhou pela janela enquanto Paris desaparecia nas nuvens. Vai ser estranho não acordar com vista para o Sena, ela comentou. Vai ser estranho não tomar café da manhã com Sophie comentando sobre nossa vida amorosa. Tiago concordou. Você acha que vai funcionar? Em São Paulo, na rotina real? Tiago pensou por um momento antes de responder. Acho que vai ser diferente. Vai ter desafios que não tivemos aqui. Mas também vai ter coisas que não pudemos ter em Paris. Intimidade real. Construção de algo sólido. Conhecer as famílias um do outro. Você quer que eu conheça sua família? Quero que você conheça tudo da minha vida. E quero conhecer tudo da sua. Valentina sorriu. Minha mãe vai te amar. Ela sempre disse que eu precisava de alguém que me fizesse parar para pensar antes de agir. E meu pai vai adorar você. Ele sempre disse que eu precisava de alguém que me fizesse parar de pensar tanto e começar a viver. Perfeito. Somos o equilíbrio um do outro. 6 meses depois, Tiago estava em seu escritório em São Paulo, quando recebeu uma ligação de Valentina. Ela estava em um ensaio fotográfico de casamento, e havia algo em sua voz que ele não conseguiu identificar. Você pode conversar agora? Ela perguntou. Sempre posso conversar com você, ele respondeu fechando o laptop. O que aconteceu? Eu estava fotografando esse casal hoje, e eles estavam falando sobre como se conheceram. Foi uma história complicada, cheia de obstáculos, e eu fiquei pensando... Pensando o quê? Pensando que todas as melhores histórias de amor são complicadas no início, mas que o que importa é como elas terminam. Tiago sorriu. E como você quer que a nossa termine? Eu não quero que termine, ela disse simplesmente. Quero que ela continue para sempre. Valentina Ribeiro, Tiago disse levantando-se da cadeira. Você está me pedindo em casamento? Houve uma pausa, e depois uma risada nervosa. Acho que sim, estou. Nesse caso, ele disse, já pegando as chaves do carro. Eu vou até aí agora para dar uma resposta adequada. Tiago, você não pode largar tudo e vir aqui toda vez que... Posso sim, ele interrompeu. Aprendi com uma fotógrafa muito sábia que às vezes a vida é sobre parar de se preocupar com o destino e prestar atenção no caminho. Quando Tiago chegou ao local do ensaio, encontrou Valentina terminando de arrumar o equipamento. Ela estava usando um vestido azul que ele não conhecia, e o sol da tarde fazia seu cabelo brilhar de um jeito que o deixou sem fôlego, mesmo depois de meses juntos. Então, ele disse aproximando-se devagar. Você quer se casar comigo? Quero. Ela respondeu sem hesitar. Quero viajar pelo mundo com você. Quero brigar por coisas bobas e fazer as pazes no mesmo dia. Quero te ver de manhã cedo reclamando do café e te ver à noite relaxando com um livro. Quero construir uma vida que seja nossa, não só minha ou só sua. Tiago a beijou ali mesmo, no meio do parque onde ela estava trabalhando, sem se importar com os olhares curiosos dos transeuntes. Quando se separaram, ele tirou do bolso uma pequena caixa que havia comprado 2 semanas antes, esperando o momento certo. Eu estava esperando o momento perfeito para isso, ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel simples e elegante. Mas então percebi que qualquer momento com você é perfeito. Valentina olhou para o anel e depois para ele, lágrimas brilhando nos olhos. Quando você comprou isso? 2 semanas depois que voltamos de Paris, eu sabia que queria me casar com você antes mesmo de ter coragem de admitir para mim mesmo. E se eu tivesse dito não, então eu teria esperado até você estar pronta, ele respondeu, deslizando o anel no dedo dela. Porque algumas coisas valem a pena esperar. Eles se casaram 1 ano depois, numa cerimônia pequena e íntima, com vista para o mar em Búzios. Sophie veio especialmente de Paris para a festa, trazendo uma garrafa de champanhe do próprio café como presente. Durante o discurso, ela contou para todos os convidados sobre como havia conspirado para juntar o casal, arrancando risadas e aplausos. Vocês me ensinaram, Sophie disse erguendo a taça.
que às vezes o amor precisa de uma pequena ajuda, mas quando é verdadeiro, ele sempre encontra um jeito. Valentina e Tiago brindaram, olhando um para o outro com a certeza de que haviam encontrado não apenas o amor, mas a pessoa certa para crescer junto, para enfrentar os desafios da vida e para dividir as alegrias. 2 anos depois, eles voltaram a Paris para comemorar o aniversário de namoro. O café de Sophie continuava lá, aconchegante como sempre, e a mesa que eles consideravam deles ainda estava livre numa manhã de inverno. Vocês mudaram, Sophie observou, servindo café e croissants. Estão completos. Obrigada, Valentina disse apertando a mão de Tiago, por não ter desistido de nós. O amor verdadeiro nunca precisa de muito incentivo, Sophie respondeu com um sorriso. Ele só precisa de pessoas corajosas o suficiente para acreditar nele. Naquela tarde, caminhando pela Ponte des Arts, Valentina parou no mesmo lugar onde havia tirado a foto de Tiago no dia em que ele foi embora. Sabe o que eu penso às vezes? Ela disse olhando o Senna. O quê? Que talvez a gente tenha se encontrado exatamente no momento certo. Se tivesse sido antes, talvez não estivéssemos prontos. Se fosse depois, talvez tivéssemos perdido a chance. Tiago a puxou para perto, beijando a têmpora dela. Eu não acredito em acaso. Acho que algumas pessoas são feitas para se encontrar, não importa quando ou onde. Você realmente acredita nisso? Acredito que se não tivesse sido naquele café, em Paris, teria sido em outro lugar. Talvez em São Paulo, talvez em uma viagem de trabalho. Nós éramos inevitáveis, Valentina. Ela sorriu, aninhando-se no abraço dele. Gosto dessa ideia. Nós éramos inevitáveis. O sol se punha sobre Paris, pintando o céu de tons rosados e dourados, e 2 brasileiros que haviam se encontrado como estranhos numa cidade estrangeira, caminhavam de volta para casa, sabendo que haviam encontrado não apenas o amor, mas o sentido de pertencer um ao outro. 3 anos depois, quando Valentina descobriu que estava grávida, a primeira coisa que fez foi ligar para Sophie. Então, a francesa disse com a voz emocionada, o café vai ter um pequeno cliente brasileiro em breve. Você vai ser a madrinha honorária. Valentina riu. Afinal, se não fosse por você... Se não fosse por vocês, Sophie corrigiu. Eu só dei um empurrãozinho. O amor já estava lá. Tiago, que ouvia a conversa, sorriu e beijou a barriga ainda pequena da esposa. Vamos ter que ensinar essa criança sobre Paris, ele murmurou. Sobre como 2 estranhos se encontraram numa cidade estrangeira e descobriram que eram feitos um para o outro. Vamos contar que foi a cidade mais romântica do mundo que nos juntou? Valentina perguntou. Vamos contar a verdade, Tiago respondeu, olhando nos olhos dela. Que foi o amor que nos juntou. Paris só foi o cenário da história mais bonita das nossas vidas. E assim, 2 estranhos que se encontraram numa manhã chuvosa de Paris descobriram que algumas histórias de amor são maiores que qualquer cidade, qualquer país, qualquer distância. Descobriram que quando 2 pessoas são feitas uma para a outra, não importa quantos medos precisem vencer ou quantos oceanos precisem atravessar, o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de transformar estranhos em família, incertezas em promessas e finais em novos começos. Que história emocionante, não é? Entre o medo de se entregar ao amor e a coragem de tentar, Valentina e Tiago nos mostram que o amor verdadeiro é aquele que supera as incertezas e os obstáculos. Às vezes, a vida nos traz exatamente o que precisamos no momento certo. Que essa história nos inspire a acreditar que o amor vale a pena, mesmo quando parece complicado ou impossível. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.